Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Chegou meu dia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a todos pelas felicitações do meu aniversário. Foi uma bênção, graças a Deus. Se sentir querida e amada pelos irmãos, lembrada. Receber a oração de vocês. Amém? Eu quero dizer que eu ia pedir para a Samara, eu esqueci, para postar lá no nosso grupo do Instagram, postar no Instagram, né, que hoje é o Dia Mundial da Oração. E aí eu fui pesquisar a respeito, e o Dia Internacional da Oração, ele começou em 1887. Tem um tempinho, né? Achei muito interessante. Ele começou após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos e Canadá, por mulheres. Olha que interessante, né? E aqui no Brasil foi aderido, porque os países foram se aderindo, né? Atualmente são 170 países que fazem parte do Dia Mundial da Oração, né? Então eles se reúnem virtualmente para orar pelos propósitos do ano. E aqui no Brasil a gente aderiu ao Dia Mundial da Oração em 1938. Né? É uma bênção, né? Louvado seja Deus pelas pessoas que se unem e oram por coisas que nós não oramos, né? A gente não ora por tudo que deveríamos, né? Não oramos às vezes pelas missões, nem sabemos de tantas as missões que existe no mundo, as dificuldades, as perseguições. Às vezes a gente acha que perseguição é só em regiões específicas, né, dos países ou continentes, mas às vezes a gente tem perseguições perto também e nem oramos por tudo que deveríamos orar, né? Passamos batido em algumas coisas. Amém? Confesso para os irmãos que eu estou bem nervosa e que o Espírito Santo me conduz aqui, porque não é fácil, né? A nossa igreja está recheada de pessoas que pregam muito bem. Eu tentei fugir de todas as formas possíveis, mas a Roseli não deixou. Aleluia. Ela falou, no dia da oração você vai pregar. E eu falei, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero de antemão pedir perdão se eu tropeçar nas palavras, se eu errar o endereço. Né? Eu oro muito a Deus para não envergonhar a palavra do Senhor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, mas por causa do nervoso, a gente fica assim. Amém? A gente vai falar hoje no livro a passagem que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Samara, traz um pouquinho de água para mim, eu estou muito nervosa. Ou Isaac também pode trazer água para a mamãe. Amém? Então, irmãos, o livro de Timóteo, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tem coisas que eu tenho até vergonha de dizer, né? Porque os irmãos sabem mais do que eu. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, a Timóteo, para a igreja de Éfeso, porque estava passando por falsos mestres naquela época, estavam ensinando coisas erradas. Então, Paulo... Lá no capítulo 1, você vê que ele está um pouquinho bravo, né, que ele entrega 2 a Satanás. E aí depois ele vem com as instruções para Timóteo colocar ordem na igreja. Poxa, o marido está aqui, era para estar lá fora, marido. Aleluia. Então, Paulo escreve essa carta, né, com o objetivo... autorizando Timóteo a fazer as mudanças necessárias e trazer a clareza verdadeira da missão da igreja, que estava totalmente distorcida por esses 2 abençoados aqui, que eu não gravei o nome. E como hoje é o dia da oração, e esse ano eu sou a intercessora, então é muito bonito que aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, que quando começa as instruções de Paulo, ele vai falar assim... Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos. Então, eu acho muito bonito, porque tem pessoas que falam assim, a melhor parte do culto para mim é a palavra, a melhor parte do culto para mim eu já ouvi, tá, gente? É a hora da oferta, a melhor parte do culto para mim é o louvor. E Paulo vai instruir aqui que antes de tudo, né? E eu acho que em nenhum momento ele fala qual é a melhor parte do culto. Tudo é importante, né? O todo é importante. E daí Paulo vem falando, né? Antes de tudo, antes de você ter uma boa conduta, antes de você ter ordem e decência, e todas aquelas coisas que Paulo vai ensinar mais para frente, que não é o foco da pregação. Então, aqui nessa passagem,
eu quero enfatizar o quê? As súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Porque a gente lê e a gente acha que é tudo a mesma coisa. Todas são oração, são sinônimos, né? Todas são oração. Mas cada uma tem o seu objetivo, a sua instrução. Amém? Então eu vou começar aqui por súplicas. Irmão, vai ser uma palavra rápida, amém? Vamos começar pelas súplicas. O que é a súplica? A súplica é uma oração intensa, insistente, pedindo socorro, pedindo ajuda, um clamor profundo de humilhação. E aí eu falei, Senhor, eu quis uma referência para todos os tipos de oração que o Senhor nos dá, a orientação aqui através da vida de Paulo. E Deus me levou lá lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quando a gente lê esse texto, eu me tremo por dentro, porque você imagina o desespero da pessoa que está com uma filha endemoniada em casa, que eu acredito que naquela época ela nem tinha um discernimento de expulsar demônios, né? E eu acredito que a religiosidade dos judeus naquela época às vezes nem chegava até ela, né? Tipo, você nem é digna de eu ir na sua casa orar pela sua filha. Enfim, 1000 coisas passaram na minha cabeça. Mas imagina a humilhação, ela ali andando atrás de Jesus e os seus discípulos pedindo por socorro e clamando por socorro. E aquela agonia na alma. E olharem para você e falar assim: despede essa mulher, está falando coisa com coisa. A pessoa não reconheceu a sua dor, o seu sofrimento, não te ouvir. E a parte que eu mais me senti no lugar dela, que Jesus fala assim: eu não fui enviada às ovelhas perdidas. Ó, Jesus chama ela de perdida. Imagine você ouvir isso da boca daquele que você está ouvindo que opera milagres. Como que aquela mulher não se sentiu? Mas ela desistiu? Não, ela continuou a súplica dela aqui. E aí ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Às vezes a gente pensa que a adoração, né, é só glória a Deus, e aleluia, e louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E não, às vezes a nossa adoração está na nossa insistência, na nossa persistência. A gente tem um protocolo das coisas, né? A gente coloca tudo num formato, numa caixa, num padrão. Então, a súplica tem que ser assim, a oração tem que ser assim, a adoração tem que ser assim. E a palavra de Deus não coloca as coisas numa caixinha, porque Deus ele é multiformes. Então, é de multiformas que nós podemos o adorá-lo. Então, ela adorou na angústia da alma dela. E quando o Senhor fala assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos. Ó, já chamou ela: você não é minha filha. O que você está me pedindo? Você não é minha filha. Aleluia. Eu não vou tirar, parafraseando, não vou tirar da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu nem sei, irmãos, se João aqui, João Ferreira de Almeida, ele pode ter colocado cachorrinhos, né? Não sei se lá no original está cachorro mesmo. A gente não sabe, né? Porque até onde eu já li a Bíblia, eu nunca nem vi falar de animal doméstico, de cachorro, e aqui aparecem cachorrinhos. Então, às vezes, ele quis ser um educado, né, da palavra que saiu da boca de Jesus. Mas pensa você, a gente tem cachorro em casa, a maioria tem, ou já teve algum amigo que teve, né? Às vezes a gente tira da nossa mesa e dá para os cachorros, compra a ração mais cara, a melhor ração, e você ouve da boca de Jesus,
do que opera milagre, do que está sendo proclamado na cidade, que não sou digna de comer da mesa, que nem como cachorro eu sou digna de receber algo da parte de Deus. Aleluia. Imagine o desespero da alma dessa mulher. Então ela suplicou até o último instante. Então ela fala: Senhor, deixa eu ser digna de comer da migalha que cai da mesa. Aleluia. Irmão, numa casa que tem desperdício, quase não cai migalha da mesa. Você come ali juntando e pegando a migalhinha. Entendeu? Então deixa eu comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E por essa insistência, por ela não desistir, aleluia, pela súplica da sua alma, então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Não é o que eu tenho para te dar, não é as migalhas da mesa, é como queres. E o que ela queria, né? Ela queria que a filha dela fosse. E desde aquele momento, né, uma palavra do Senhor: faça o que como você quer. O Senhor Jesus, ele não falou assim: ó, em nome do Pai, agora a tua filha está curada. Não, é como tu queres. A súplica do desejo do coração dela foi atendida. A intensidade da súplica dela foi atendida. Eu estava pensando na cara hoje. Imagina o momento que essa mulher não está passando. Uma gravidez de alto risco, com um filho pequeno em casa. A gente que está de mais perto sabe de todas as outras problemas, né, do lar que ela tem enfrentado, familiar. Agora a sogra teve um AVC. Imagine o William como não está se sentindo, tendo que contornar a situação com o filho. Irmãos, ela está suplicando a Deus para passar essa situação logo. Para que o filho dela aguente até o último dia. Assim, quando a médica falou assim: agora pode nascer, mesmo antes do tempo, o pulmão está maduro, vamos tirar. Para ter o alívio na alma. Né? A súplica, ela vem na hora do desespero. A gente suplica a Deus na hora do desespero, na hora que a notícia ruim bate na porta, quando um filho é preso, quando alguém é morto. Imagina aquele homem que foi atropelado, quando a família recebe a notícia, entra o desespero, e aí vem a súplica. E nós suplicamos a quem? A único Deus, aquele que é o único digno, só aquele que vai responder. Né? Então, um coração que se humilha, que é insistente, que busca com profundidade, que não desiste, a sua súplica é atendida. Então, quando você estiver numa situação difícil, você sabe que aquele dia é uma súplica, que você vai suplicar ao Senhor, amém? A segunda aqui é a oração. A oração, irmãos, parece que é tudo num só, né? Mas a oração, ela é uma comunicação direta com o Senhor. Ela é uma conversa contínua, é um diálogo, é uma entrega, é um relacionamento. A gente ora em todo momento, ora sem cessar, a gente conversa com o Pai ao tempo todo. Ainda que às vezes a nossa mente vá na preocupação, a nossa mente vai em outras coisas, logo nós tomamos a nossa mente, a gente está ali conversando com o Pai continuamente. Isso é a oração, é uma constância com o Senhor, diferente da súplica que vem no momento do socorro, no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do desespero. A oração é algo contínuo. E aí, o Senhor me deu aqui em Lucas, aleluia, Jesus. Inclusive, meu esposo, agora na hora do começo do culto, ele me deu um rascunho dele ali falando que Lucas é o livro que ensina sobre oração. Mas não deu tempo de eu pegar a referência dele. Lucas 2,37 diz assim, que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, profetisa, ela foi um exemplo, né, de mulher de oração. A história sobre a vida dela é muito curta, né? O que a gente sabe é que ela casou nova, ficou viúva cedo, e a partir daí ela devotou a vida dela na casa do Senhor, em jejuns e orações, né? E ela adorava o Senhor dia e noite. Então, quando a gente lê o texto, o que a gente vê
em Ana, a profetisa, para não confundir com a outra Ana, né, irmãos? É a Ana a profetisa. E o que a gente vê aqui? O que a gente sente sobre a vida de Ana? Que ela amava ter um relacionamento com o Senhor. Ela amava, porque a oração não é uma obrigação. Né? Um relacionamento ele não é uma obrigação. A intimidade não é uma obrigação, é um prazer. Né? Então a gente vê aqui que ela tinha o prazer de estar na presença do Senhor todos os dias. Claro, né, irmãos? Naquela época, para orar tinha que ir ao templo, tinha todo aquele ritual religioso da época. Hoje a gente precisa vir na igreja para orar? Não, é todo o tempo. Nós nos reunimos em oração aqui para a glória de Deus, né? Eu li essa, acho que foi ontem, no Instagram, um post lá falando assim, se você está fraco na oração, junte-se com quem ora, porque ferro afia ferro. Né? Então é por isso que a gente se reúne. Para a gente orar junto, para que quando a gente se sentir fraco, o outro está ali para nos fortalecer, para nos ajudar. E juntos, né, clamar o nome do Senhor. E quando ela viu, olha que interessante, a intimidade dela foi tão profunda ao longo dos anos, que quando Jesus foi ser apresentado ao templo, quem que reconheceu Jesus bebê? Quem tinha intimidade. Né? Era religiosa? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o contexto não diz isso, né? Porque oração e jejum não é ser religioso. A pessoa que jejua e ora, ela não sai falando para todo mundo que jejua e ora. Ela faz o papel dela. A única coisa que ela faz é, eu vou orar por você, vou jejuar por você, vou jejuar por essa causa. Às vezes, quem tem a prática do jejum e oração, ela ora e jejua por você e nem te fala, porque ela não precisa, porque ela sabe que o relacionamento dela é com o Pai. Né? Você está ali coberto de oração por alguém e não sabe. Né? E que em nome de Jesus vocês consigam ter essa intimidade, esse prazer, esse deleite de estar constantemente na presença do Senhor, orando e jejuando, porque isso é bom para você. Às vezes a gente não quer mortificar a nossa carne no jejum, porque o prazer de comer é maior do que o de jejuar. E nós colocamos a nossa carne em primeiro lugar, e nós não podemos colocar a nossa carne em primeiro lugar. O nosso prazer no Senhor tem que estar em primeiro lugar. Então, se você tem a dificuldade da prática do jejum, peça a Deus que te ajude, porque Ele é poderoso para ajudar-nos em todas as coisas. Às vezes a gente não pede, porque acha que Deus não se importa com essas coisas, que a gente vai perder tempo em oração, que Deus não vai nos ouvir nesta área, que Ele não vai nos ajudar nesta área, e pelo contrário, Ele vai ter o prazer de nos ajudar, porque Ele vai ter o prazer de estar conosco em intimidade. E Deus, Ele quer essa intimidade constante conosco. Porque quando nós temos essa intimidade constante, quando nós vermos algo de Deus, nós vamos reconhecer primeiro. Quando nós vemos Deus... As pessoas, às vezes, ficam confundidas. Ai, Senhor, eu estou confusa. Será que essa resposta é de Deus? Será que foi Deus que enviou essa pessoa para falar comigo? Será que essa palavra é para mim? Será que é isso mesmo que é para me fazer? Será que essa é a decisão que eu devo tomar? Se você tem intimidade com o Senhor, você vai saber. Você vai reconhecer na hora o que é para você e o que não é. E às vezes nós reconhecemos para o nosso irmão. Às vezes a palavra está vindo, sendo ministrada, e você fala, como a palavra está falando com a minha irmã hoje. Que alegria, a gente fica feliz. Diferente de quando você não tem intimidade com o Senhor, a gente só ouve palavras de julgamento. Então vê uma palavra de exortação, essa palavra é para meu irmão, não é para mim não. Porque a gente não vê o que Deus está mostrando, a gente vê o que os nossos olhos veem. Então, orar é manter uma comunhão, não é só pedir. A oração não é só pedir. A oração é manter uma comunhão com o Senhor, amém? A terceiro tipo de oração, as intercessões. Então, até comentei com as meninas na reunião da intercessão, que lá nos originais, né, a tradução da palavra intercessão no hebraico é colidir violentamente. E ela no grego quer dizer entrevista. Então, só para os irmãos entenderem depois as referências que eu vou dar, o que seria colidir violentamente no contexto bíblico, né? É você se colocar à frente daquela situação. Então, a Carol está passando por um momento de extrema dificuldade, então eu vou me colocar em oração por ela. Eu vou interceder por ela. Senhor, a tua filha não está aguentando interceder. Ela não tem nem palavras para orar. Eu estou aqui intercedendo por ela. Senhor, os meus filhos estão perdidos. Eles não sabem nem mais conversar com o Senhor, chegar ante a ti. Mas eu estou aqui. Eu vou, como se fosse violentamente à frente
né, interruptamente. Eis-me aqui, me ponho de prontidão lá na frente da batalha. Me coloco lá na brecha. E no grego que diz entrevista. O que é uma entrevista? Parece que não tem conexão uma coisa com a outra. Quando nós vamos interceder por alguém, a gente entrevista o coração do Pai. Senhor, o que o Senhor tem para a vida dessa pessoa? E como que eu preciso interceder por ela? Nos últimos dias, o Senhor tem falado assim para mim, quando eu vou interceder pelos meus filhos. Para que eles sintam saudade da tua presença. Então eu tenho orado aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, não a minha vontade. Né? Às vezes eu falo assim para eles, Deus vai te pegar na curva, hein? Querendo dizer assim, cuidado, porque o negócio vai ser difícil para você. Mas a oração que tem Deus dá para mim não é essa. Senhor, vai lá, né? Puxa a corda, que eles venham tropeçar e ver e reconhecer, para na hora do desespero, eles veem que só pode socorrer o Senhor. Não é isso que Deus tem falado para mim no momento. O que Deus tem revelado para mim no momento, Senhor, que eles venham sentir saudades da tua presença. Então eu entrevistei o coração de Deus. Estou fazendo me entender, irmãos? A gente pergunta para Deus como nós devemos interceder naquela causa. Então, se um irmão vem falar para você, ou você está vendo a necessidade do irmão, você está vendo a necessidade de interceder pela vida dele, a primeira coisa é, Senhor, como eu devo orar por esta vida? Espírito Santo, me revela como eu devo orar por esta vida. Porque às vezes a gente entra em oração por alguém, não da maneira que Deus quer, né? Às vezes uma pessoa está enferma lá no leito e a gente está orando para Deus curar. Deus já testificou no seu coração que Ele não vai curar. Então a oração teria que ser outra. Senhor, vai de encontro à família, vai de encontro a essa alma. Quando o sobrinho da minha amiga estava no UTI, que nós estávamos aqui clamando, nenhum momento o Senhor falou para mim que ia ressuscitá-lo. O Senhor colocava no meu coração assim, visita a mente dele. A gente não sabe o que a pessoa se passa em coma, mas, Senhor, que em coma ele venha ter um encontro contigo, venha reconhecer que o Senhor é o único salvador da vida dele. Porque era aquilo que o Espírito Santo movia no meu coração. Então, quando nós vamos interceder por uma causa, pela nossa casa, pela tribulação da nossa família, nós precisamos entender o que Deus quer, entrevistar o coração de Deus, para a gente não sair orando qualquer coisa, e aí, às vezes, a nossa oração não é atendida, porque nós estamos orando como? Errado. A palavra nos diz, né, que a gente pede errado, porque a gente não tem entrevistado o coração de Deus, perguntado a Ele, primeiramente, o que nós devemos pedir, o que nós devemos orar. Aleluia. Interceder é se colocar no lugar de alguém diante de Deus. É carregar o outro em oração e no coração, irmãos. Porque, às vezes, você vai interceder por um irmão que você não gosta muito dele, ou que você não concorda com aquela causa, ou que você acha aquela causa nem digna de receber uma oração, porque os nossos olhos de julgamento vêm primeiro. Então nós temos que orar no coração, né? Falar, Senhor, quebranta meu coração, porque a intercessão não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. É a alma que Deus ama, é uma vida que Deus ama. Amém? Ezequiel 22:30 diz assim, busquei entre eles homens que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para não destruir essa terra. Mas não encontrei ninguém. Repara que o Senhor queria que alguém intercedesse, se colocasse na brecha para aquela situação, mas Ele não encontrou ninguém. Diferente de Abraão, que quando Deus vai até Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Ele se coloca violentamente perante a causa. Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Destruiu. Ele destruiu. Ele cumpriu o que ele falou que ele ia fazer. Mas enquanto Abraão estava ali intercedendo pela família de Ló, Deus falou, tá bom, vamos lá. A gente costuma falar barganha, mas não é uma palavra muito boa, né? Mas ele estava ali, conversando com Deus. Não, Senhor, só mais um, só mais tanto. Ele estava ali intercedendo. Às vezes a gente coloca a intercessão num quadrado, né? É colocar a cara no pó, interceder e gritar. Não. Olha, ele estava conversando com Deus, mas e só mais isso, mais esse tanto, só mais esse tanto. Ele colocou ali violentamente por aquela causa. Na hora ele se colocou de prontidão. Esther, aleluia, quando ela descobre que estavam tramando contra o povo dela,
E instantaneamente ela falou, vamos jejuar e orar. Manda o povo jejuar e eu e os meus servos vamos orar e jejuar aqui também. Na hora ela se colocou na brecha. Na hora ela teve a sabedoria e a diligência do que fazer. A postura do que fazer. E a intercessão é isso, até a postura, é se colocar com sabedoria, é lutar com as armas certas. Como que eu vou lutar? Interceder pela pessoa nessa causa é com jejum e oração, é com jejum e oração. É conversando com Deus, então vamos conversar. Deus, Ele vai mostrar para você nessa entrevista como você deve proceder. E Abigail, com sua sabedoria, né? Olha que, eu acho tão bonita a história de Abigail, que ela foi lá, intercedeu, Davi ficou encantado pela mulher, e depois Deus foi lá e Deus mesmo matou Nabal. Não precisou nem Davi ter ido lá matar ele. Mas ela foi lá e intercedeu com sabedoria. Por uma pessoa que merecia? Não. Mas ela foi lá e intercedeu com sabedoria. Aleluia. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, seus pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê, irmãos? Para serdes curados. Então, para a gente ser curado, todo mundo tem uma lepra em algum lugar, irmão. Seja na vida espiritual, sentimental, nas emoções. Todo mundo tem uma lepra em algum lugar. Então, para eu ser curado, eu preciso do quê? Orar uns pelos outros. Basta só você escutar os pecados do seu irmão? Não basta. Seu irmão chega em você para desabafar, contar os pecados dele, os erros deles. Você escuta e fala, amém, irmão, Deus te perdoa. Não, você tem que orar por ele. Vamos orar. Deus vai entrar nessa causa, Deus vai perdoar seus pecados, Ele já prometeu, né? Então, ore uns pelos outros, para serdes curados, amém? A intercessão, ela é um ato de amor, como eu já falei, mas também de responsabilidade espiritual. Porque quando a gente tem maturidade em Cristo, a gente entende que a gente não tem que pedir só para nós, né? E quem tem o hábito de orar, às vezes você esquece de orar até por você. Você já começa orando pelos outros. Né? E esquece de orar pelas suas causas. A quarta oração que Paulo instruía Timóteo aqui é a ação de graças. A ação de graça é o reconhecimento que Deus... É o reconhecimento do que Deus fez. É a ação pública de gratidão. Eu acho que desde que eu me converti, que já tem uns 30 anos. Naquela época, irmãos, eu ia tanto em culto de ação de graça, estava lembrando disso hoje. Eu ia tanto em culto de ação de graça nos lares. E sei lá, acho que de uns 15 anos para cá eu nunca mais fui. Nós temos esquecido de agradecer a Deus pelas bênçãos. A gente acha que nem recebemos, né? Mas só da gente estar respirando já é uma bênção. Então, nós acredito que não sei se é a fase da vida que... Essa geração, não sei o que é, irmãos. A gente tem esquecido de agradecer ao Senhor. A única coisa que a gente agradece, quando agradece, Senhor, muito obrigado pelo dia. Obrigado pelos livramentos. E é só. Mas a ação de graça, ela é também pública. Né? Por isso que eu acho que antigamente o pessoal tinha mais costumes. Né? Então, se Paulo está falando aqui em ações de graça, porque Paulo está falando para a igreja... Está falando, né, em particular, no lar de uma pessoa, está falando para a igreja, eu acredito que nós precisamos voltar a agradecer ao Senhor publicamente. E não é só culto de ação de graça. Quantas pessoas vêm aqui contar um testemunho de vitória? Né, eu acho que desde que eu estou aqui, o irmão que veio contar aqui outro dia, né, que Deus resolveu a causa dele novo. Eu não sei nem se ele é novo convertido, se ele já aceitou Jesus. Ainda nem aceitou Jesus. E ele já veio aqui contar um testemunho. Olha só. E ainda me deu um puxão de orelha. Mas a gente tem que sempre, irmãos, testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, por aquilo mínimo que for, o mínimo que for, porque às vezes o mínimo vai edificar a fé do outro, às vezes é a resposta que o outro está esperando. Em Tessalonicenses, diz assim, 1 Tessalonicenses 5,16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Aí você está passando luta, você está agradecendo pela luta?
Claro que não, né, irmãos? Vamos falar a verdade, né? A gente nunca agradece pelas lutas. A gente tem que começar a ação de graça, além dela ser pública, a gente tem que começar a agradecer, fazer uma oração de agradecimento. E aí eu lembro que tem uma passagem que fala assim, trazer à existência aquilo que não existe. Eu já orei muito essa palavra. Quando meu marido não era crente, eu sempre orava assim, Senhor, eu te agradeço porque meu marido está sentado aqui do meu lado. Eu estava agradecendo por algo que eu não tinha, trazendo à existência aquilo que não existia. E às vezes, quando a gente está passando por um problema, a gente não traz à existência aquilo que não existe, agradecendo ao Senhor por aquilo que ainda não temos, mas nós temos a certeza que Ele vai fazer, porque nós cremos num Deus que faz, e isso vira rotina na nossa vida. E não estamos agradecendo ao Senhor todos os dias. Senhor, ontem mesmo, eu fui no salão da Ângela, a gente estava falando, né? Conversando sobre algumas famílias com problemas, e eu falei assim, olha, você acredita que ontem eu estava orando, agradecendo a Deus pela vida dos meus filhos. Estão desviados, mas sabe, não usam drogas, não batem nos pais, não roubam as coisas de dentro de casa. Senhor, muito obrigado, porque eles estão afastados, o propósito é seu, não é o desejo do meu coração, a alegria do meu coração, mas muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado das más companhias, das mãos enganosas, né, dos caminhos tortos, porque poderia estar bem pior, a gente sabe que poderia. Então nós temos que agradecer, mesmo nas tribulações, nós temos que agradecer a Deus. E que isso venha a ser uma parte constante da nossa oração. Nessa, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo pão. Não, é agradecer pelas provações, agradecer pela porta aberta, agradecer pela igreja, pelos pastores, pelos membros, pela tribulação do dia, pelo chefe chato, pelo amigo do trabalho que é perturbado. Nós temos que agradecer, porque em tudo Deus tem um propósito. Eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Eu fui fazer faculdade só para ajudar uma pessoa. E um dia eu estava na minha casa, dias antes da colação de grau, e eu estava escutando uma pregação, e na pregação, a irmã, pregação antiga, né? A irmã falou assim, olha, Deus faz você entrar numa faculdade para ajudar uma alma e pendurar o seu diploma na parede. Eu falei, obrigado, Jesus. Não é o que eu queria, mas obrigado, Jesus. E, de fato, irmãos, tem uns 8 anos que me formei em 2019. E eu nunca mais consegui emprego, não é porque eu não procuro, eu procuro, ainda continuo insistindo. Mas o Senhor não abriu a porta, porque se era aquele propósito que Ele tinha para a minha vida, eu fiquei aguentando 3 anos uma alma perturbada, louvado seja Deus por isso. Eu evangelizei, eu orei, eu amei, né? E amei por isso, louvado seja Deus. Eu falei, obrigado, Jesus. Porque mesmo na tribulação, mesmo na minha tristeza de querer trabalhar, né, ajudar e tudo mais, não foi isso que Deus quis para mim. Obrigado, Senhor, porque eu tenho tempo para me dedicar mais à obra. Obrigado porque eu tenho que cuidar das minhas velhas, das minhas velhinhas lá em casa. É difícil, mas obrigado, Jesus, porque é isso que o Senhor tem proporcionado à minha vida. Então a gratidão, ela fortalece a nossa fé e nos lembra que Deus continua no controle de tudo. Então, quando a gente agradece pelas lutas, pelo filho desviado, pelos problemas, pelas angústias, pelas tribulações, a gente sabe que Deus está no controle, né? Isso traz uma calma para o nosso coração, porque a gente está sempre agoniado, né? Sempre naquele desespero. Ai, Senhor, resolve isso, resolve isso, resolve isso. Às vezes, quando a gente começa a agradecer, a gente começa a ver as coisas de um outro ângulo, de um outro contexto. No contexto lá da entrevista, né? Que a gente começa a ver o que está no coração de Deus para as nossas vidas. Amém? E no finalzinho ele fala assim, né? Em favor de todos os homens. Então a gente faz todas essas orações aqui em nosso favor? É só em nosso favor? Não, é em favor de todos os homens, né? No versículo 2 diz assim, ó. Em favor dos reis e de todos os que se achavam investidos de autoridade. Então nós temos que orar por todas as autoridades. Inclusive foi isso que o irmão me puxou a orelha e falou assim, irmão, você não ora pelas autoridades? Pelo governo? Tem que orar, irmãos, porque o negócio não está bom, a gente tem que orar como igreja. Eu falei, amém, irmãos, vamos orar. E a palavra que Paulo nos ensina, né, em favor dos reis, que hoje são os políticos, e todos os que acham investidos de autoridade. Porque a autoridade é do Senhor, né?
Aleluia. Para que a gente tem que orar? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Às vezes a vontade de Deus, às vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus. Mas, quando nós aceitamos a vontade de Deus, essa paz, essa calma, essa mansidão, ela chega na nossa vida. E quando ela chega na nossa vida, ela alcança a nossa casa, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos. Aí no 4 ele vai continuar dizendo assim: o qual que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade não é só para mim e para você, não. É para todos, para que todos sejam salvos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Né? Sempre está lembrando que Jesus se deu por todos. Aleluia. Então, irmãos, orar em favor de todos é pelos crentes, pelos descrentes, pelos irmãos difíceis, pelos desviados, pelos nossos inimigos, pela política, né? Sem distinção, sem preconceito, sem excluir ninguém. Às vezes a gente fica numa bolha, né? Eu vou dizer de mim mesmo, quantas vezes eu já subi aqui para orar e a gente sempre ora pelas mesmas coisas, a gente nunca vai além. Né? Quando a Kátia sobe aqui para orar pelas crianças, eu acho tão bonito porque ela lembra de todas as crianças, as que estão sendo abusadas, violentadas, perseguidas, que estão em lugares vulneráveis. Ela se lembra de todos. E às vezes a gente fica na nossa bolha. Então, às vezes a gente intercede pelos nossos, suplica pelos nossos, ora pelos nossos, agradecemos pelos nossos, mas o Senhor quer que a gente vá além. Estoura essa bolha, né? Deus quer mais, quer que a gente vá além, ore por todos. Se Deus nos chamou para isso, era porque Ele confia que nós vamos fazer isso. Se Deus nos chamou para orar, vamos orar. Se Deus nos chamou para interceder, vamos interceder. Irmãos, não tenham preguiça de orar. Eu sei que às vezes falta tempo, falta palavras, mas só de quando você conversa com Deus, como você está conversando com qualquer pessoa do seu lado, você já está orando, porque a oração é um diálogo, é uma conversa. E aí Deus vai acrescentando as coisas, Deus vai trazendo o que você tem que orar, as palavras, Deus vai te amadurecendo. E um detalhe que passou na intercessão, eu esqueci de dizer. A intercessão, irmão, ela não é para envergonhar ninguém, não. Às vezes o irmão conta um problema para você, então a gente tem que interceder com diligência, com maturidade, com descrição. Não é expor o irmão. Eu vou interceder pela vida da Kátia. Senhor, que ela seja uma mulher que ore mais, porque ela tem orado pouco, porque ela passa mais tempo na... Não é isso. A gente não pode expor o irmão. A gente tem que orar em amor, com diligência, com maturidade. Por quê, irmãos? Porque nós não somos mais crianças. Né? A gente não gosta de ser exposto? Não. A palavra do Senhor diz que Ele não envergonha ninguém. Quem somos nós para envergonhar o nosso próximo, não é verdade? Então, para finalizar aqui, a súplica, ela revela a nossa dependência. A oração constrói intimidade. A intercessão mostra o amor. E a gratidão, ela nos fortalece. E eu quero dizer para os irmãos que, às vezes, as nossas competências, habilidades, as irmãs têm habilidade para lidar com as crianças, outros têm a competência de fazer o evangelismo, têm, né, a facilidade. Todos nós temos algo a acrescentar na obra. Todos nós fazemos coisas para obras. Pregamos, louvamos, oramos, ministramos, evangelizamos, levamos os irmãos para a casa de repouso. Só que isso não significa que você está perto. Né? O que te traz para perto é a oração. Né? O que te traz intimidade com o Senhor é a oração. Eu vi uma ilustração, eu achei bem interessante. O pastor colocou um copinho aqui, né, os irmãos assim, aí falou para os irmãos assim, deu um papelzinho enrolado para cada um, uma bolinha de papel, falou assim, joga aqui. Aí os irmãos começaram a jogar de longe, né, a bolinha no copo. Ninguém acertou, porque está longe. E aí ele falou, você está vendo que todo o esforço que vocês fizeram para jogar essa bolinha aqui no copo não adiantou de nada? Porque eu vou pegar minha bolinha e jogar no copo. Olha, ele entrou. Por quê? Porque eu estou perto.
Então, a gente pode estar fazendo todo o esforço do mundo na obra, na nossa casa, em qualquer lugar que seja. A gente pode estar fazendo todo o esforço do mundo como cristão, dando exemplo. Mas se a gente não está perto de Jesus, não adianta nada. Esse esforço vai ser em vão, porque não adianta, você tem que estar perto. E o que te traz para perto é a oração. Não tem outro caminho. E eu não estou falando, irmãos, oração de intensidade, não. Você tem que orar 2 horas por dia, que você tem que orar de joelho, que você tem que orar... Não é isso que eu estou falando, não, tá? A oração que eu estou dizendo é o seu relacionamento com o Senhor. É o prazer de estar num relacionamento com Ele, o prazer de conversar com Ele. É a disponibilidade de você estar no momento do seu dia e o Espírito Santo aquecer o seu coração ou soprar no seu ouvido, dizendo assim, vem falar comigo agora sobre isso. Isso é intimidade, você escutar a voz do Senhor. Muita gente fala assim, como que escuta a voz do Senhor? Quando você tiver intimidade, você vai saber. Se você não está conseguindo distinguir, é porque você ainda não tem intimidade. Quando você tiver, você vai saber. Porque Deus ele fala conosco de multiformas. Ele fala conosco no coração. Raras vezes ele fala audivelmente, mas ele fala. Né? Então, quando nós temos esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, nós conseguimos ouvi-lo. Amém? Eu espero que eu tenha me feito entender. Amém? Louvado seja Deus.